Eu queria fazer uma aplicação do cubo de Hilbert, que é muito usada e que é usado, por exemplo, em sistemas dinâmicos, certo? Eu queria começar com um conjunto X, sem topologia nenhuma, e uma família de funções de X no intervalo 0, 1. Apareceu aí o intervalo 0, 1, né? Eu vou usar essa família de funções para jogar esse conjunto X dentro de um cubo de Hilbert. Caraca, olha que mágico isso aqui. Eu tenho um monte de funções. Para cada função, eu tenho o valor de f de x, né? Então, eu posso pegar um ponto x e levar no valor de f de x para cada função dessas aí, né? Como f de x é um número ali no intervalo 0, 1, esse cara é um elemento desse cubo de Hilbert aí, né? Desse produto. Então, como conjunto, eu consegui pegar esse cara e meio que jogar lá dentro, né? Jogar lá dentro como assim, né? Pode ser que essa família de funções seja ruim ou seja boa. Dependendo dessa família de funções, a gente vai conseguir coisas com essa f de x aí, né? Por exemplo, quando é que essa função j, quando é que ela é injetiva? Porque jogar lá dentro, meio que a ideia é você identificar x com um subconjunto desse cubo, né? Jogar lá dentro, certo? Quando que isso aí é injetivo? Essa função x, para ela ser injetiva, essa função j, para ela ser injetiva, quando você pega dois caras aqui diferentes, x e y, né, a imagem tem que ser diferente, isso é ser injetivo, né? E quando é que dois elementos aqui são diferentes, né? Quando que dois vetores são diferentes, né? Quando alguma coordenada é diferente, certo? Então, dizer que essa função j é injetiva é dizer que para dois pontos diferentes, essa família f aqui, ela tem alguma fzinho, que o fzinho de x é diferente do fzinho de y, né? Nesse caso, a gente diz que essa família separa pontos, né? Quando você vê alguém dizendo, uma família que separa pontos, de repente ela está pensando numa coisa assim, jogar esse conjunto x dentro, agora sim é jogar dentro, né? Porque essa função é injetiva, né? Certo? Então, a gente pode fazer isso. A pergunta é, e se x tiver uma topologia? Porque esse cara aqui já tem uma topologia natural, né? Que é a topologia produto desse intervalo 0, 1, onde 0, 1 tem a topologia usual do 0, 1 que ele herda lá dos números reais, né? Então, uma pergunta agora é assim, e se tiver uma topologia? Tem uma coisa que a gente já pode dizer, por exemplo, se eu tiver uma topologia em x, eu tenho funções aqui, né? E eu estou jogando esse cara. Quando que essa função é contínua? A gente já sabe quando ela é injetiva, quando a família f separa pontos. E quando que ela é contínua? Bom, na topologia produto, essa função é contínua se ela for contínua coordenada a coordenada, né? E quem que é a fésima coordenada, né, de j de x, né? Esse cara aqui é o j de x. Peguei o x, levei em j de x. Quem que é a fésima coordenada de j de x, né? Eu vou escrever, fica meio feio, mas é isso aqui, ó. Peguei uma fzinha lá em fzão e eu estou perguntando a fésima coordenada de j de x, certo? Esquisito assim, né? Esse cara nada mais é que a f de x, né? Então, a composição dessas duas aqui é a f mesmo, é pegar o x e calcular a f de x. Quando que isso é contínuo? Quando a f for contínua, né? Então, se eu estou num espaço topológico e eu pego uma família de funções contínuas, essa j é contínua, certo? E se essa família separa pontos, essa j é injetiva, ok? Eu vou fazer uma pausa, eu já vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria falar um pouco sobre essa coisa de você pegar um conjunto e colocar ele dentro de outro conjunto, quer dizer, identificar um subconjunto, só para tecer umas considerações.
Imagine isso aqui, ó, você pegar os números naturais e colocar dentro dos números racionais, né? Você pega n e leva em n, né? Parece que essa função não faz nada, né? Certo? Mas a verdade é a seguinte: n não é um subconjunto de quê? O quê? É o quê? Não, a princípio, quer dizer, n é um subconjunto de quê, né? Os números naturais. Mas assim, você construiu os números naturais, sei lá como, normalmente ninguém constrói os números naturais, você aprende a contar, né, desde criança. Mas vamos lá, você tem o conjunto dos números naturais e você construiu as frações, né? Como é que você construiu frações? Você pegou um par de números, certo? Você pegou um número inteiro do lado de cá, você pegou um número natural não nulo do lado de lá, né? Você identificou uma série de pessoas, né? Por exemplo, 1/2 é igual a 2/4, né? Você identificou todas essas pessoas, não vou entrar em detalhes não, mas é um conjunto, esse conjunto dos números racionais, é um conjunto completamente diferente do conjunto dos números naturais, né? Então talvez essa inclusão aqui fosse um pouquinho melhor se a gente escrevesse assim, ó. Essa inclusão pega o número natural n e leva nessa fração aqui, né? Então assim, você construiu um conjunto muito mais complicado do que esse original aqui, e com uma função você colocou injetivamente esse conjunto lá dentro. Aí você começa a dizer que ele é subconjunto, né? Porque você pode tratar como se fosse um subconjunto, porque com uma função injetiva você identificou esse conjunto dos números naturais como um subconjunto dos números racionais, né? Então, a gente vai fazer isso em topologia, a gente identifica conjuntos, mas a gente não quer só identificar os conjuntos aqui, a gente quer identificar as topologias também, né? Então, de uma maneira mais geral, o que a gente quer é isso aqui. Uma função injetiva de um conjunto X num conjunto Y significa que eu posso identificar X com um subconjunto de Y. Então, eu estou identificando X com a imagem de X, como quando a gente estava falando dos números naturais agora, né? Bom, aí agora essa função, se eu olhar isso daqui como sendo contradomínio, essa função fica bijetiva, eu realmente identifiquei os pontos, né? E se aí, por exemplo, esse conjunto Y for um espaço topológico, esse carinha aqui tem uma topologia induzida, né? E com uma bijeção você consegue transportar as coisas. Eu posso pegar a topologia aqui e imaginar que é uma topologia lá, porque está tudo identificado, né? Eu vou considerar que são abertos daqui as pessoas que, quando você pega a imagem delas, são abertas lá, né? E vice-versa, né? Então, eu posso pegar a topologia induzida aqui na imagem e trazer para X, não? Ou eu posso só pegar a topologia induzida na imagem e imaginar que X é um subconjunto dali, né? Agora, imagina que X também tenha uma topologia, né? Você pode pegar, da mesma forma que você trouxe a topologia, é uma objeção, você pode pegar e levar a topologia de volta para lá, né? De volta não, ela estava aqui, você pode pegar e levar ela lá para frente. Então, uma objeção faz isso, você transporta as estruturas, né? Se a gente estivesse falando de um grupo aqui, se aqui tivesse uma estrutura de grupo, você transporta a estrutura de grupo para lá. Você identificou os elementos do conjunto, então as funções que saem daqui ou as funções que vão para... Você identifica tudo, né? Os subconjuntos, você identifica tudo realmente, né? E aí a questão é a seguinte, se você tem uma topologia em Y, você tem a topologia aqui na imagem, que é a topologia induzida, e isso faz com que você tenha uma topologia aqui em X, que é a topologia induzida em Y. Ou seja como subconjunto, se você quiser ver como subconjunto, seja como topologia inicial dessa inclusão aqui, que você vai ver que é a mesma coisa. Na verdade, a topologia induzida em um subconjunto é a topologia inicial, já dever de casa para você aí, é bem facinho. É a topologia inicial dada pela inclusão, certo? Bom, o que acontece é que se X também tiver uma topologia, agora nesse conjunto você tem duas topologias, né? Nesse conjunto
você tem duas topologias. Então, no caso de espaços topológicos, se eu tenho um espaço topológico X e eu quero arrumar um conjunto, tipo um cubo de Hilbert, né? Para colocar esse, né? Mergulhar esse conjunto lá no cubo de Hilbert, né? O que eu quero, né? Eu quero que esse mergulho, essa inclusão, ela seja um homeomorfismo. Quer dizer, eu vou ter a topologia que eu já tinha em X, eu construí esse conjunto Y, botei uma topologia lá e tal, e esse conjunto Y também induz uma topologia aqui ou lá, e eu vou querer que essas duas sejam a mesma, né? Porque aí sim, eu vou ter conseguido colocar X dentro de Y no sentido topológico também, é um mergulho, né? Como assim? O que eu quero é que X esteja aqui dentro e que a topologia que eu já tinha em X seja exatamente a topologia induzida por Y como um subconjunto, certo? Então isso aconteceu ali agora nos espaços de Hilbert, né? Perdão. No cubo de Hilbert, certo? A gente estava jogando um espaço X através dessa função aqui num cubo de Hilbert, né? O cubo de Hilbert já tem uma topologia, né? O espaço X que a gente está trabalhando já tem uma topologia, né? A gente viu que se eu escolher essa família F de modo que ela separe pontos, essa função J é injetiva, então eu estou jogando ela lá dentro, né? Só que a gente queria jogar ela como espaço topológico, né? Então eu queria não só jogar, mas poder tratar X como se fosse um subespaço desse cubo de Hilbert. Ou seja, eu gostaria que X tivesse exatamente a topologia induzida, né? Em termos de função dessa injeção e tal, em termos topológicos, o que a gente diz é que a gente quer que essa função seja um homeomorfismo de X sobre a sua imagem, certo? Então, no fundo, o que a gente quer é que essa J ela seja injetiva, que ela seja contínua, e quando você pegar a imagem e fizer a restrição, ela seja inversível e que a inversa também seja contínua. Porque aí sim, ela sendo injetiva, quando você faz a restrição, aí tem a inversa, você tem uma bijeção, ou seja, você identificou os pontos, né? Como a função é contínua, os abertos de lá são trazidos em abertos daqui, né? Então, aqui tem no mínimo tantos abertos quantos tem lá, né? E se a inversa for contínua, a imagem inversa da inversa, né, é a imagem direta mesmo. Então, como é uma bijeção, né, o que você está pegando são os conjuntos daqui, os abertos daqui, e transportando para lá, né? Você pega os abertos de lá e transporta para cá, a função é contínua, significa que esse cara é um aberto daqui, e você pega os abertos daqui e transporta para lá. Se a função for se a inversa for contínua, isso quer dizer que a função é aberta, né? Leva abertos em abertos nesse caso. Então, isso é um homeomorfismo sobre a imagem, né? J. É isso que a gente quer para poder identificar as coisas. A função contínua com inversa contínua, né? Como é uma inclusão, é a inversa restrita à imagem, certo? E a imagem tem a topologia induzida como um subespaço, né? Você pega o subconjunto, restringe os abertos, fazendo a interseção, e você tem a topologia lá. Então, é isso que a gente quer para poder trabalhar com X como sendo um subespaço do cubo de Hilbert, né? A gente precisa que essa função seja injetiva. Como é que a gente vai conseguir isso? Se a gente conseguir uma família que separa pontos, né? A gente quer que essa J seja contínua. Moleza, como é que você vai conseguir isso? Para essa função ser contínua, ela tem que ser contínua coordenada a coordenada, né? E a coordenada aqui é só a função f. Pega x e leva em f de x. Então, se você tomar essa família de funções aqui como sendo só funções contínuas, pronto. Você já tem se separa pontos, uma injeção. Se é contínua, contínua. Se as f's todas são contínuas, você tem uma injeção contínua. A pergunta é, será que ela leva abertos daqui em abertos induzidos de lá, né? Quer dizer, no subconjunto. Claro que ela não vai levar abertos daqui em abertos de lá, dependendo desse conjunto. A pergunta é
quando você restringe esse cara à imagem, né? Porque a imagem tem a topologia induzida. Então, a gente já sabe que ele traz abertos, porque é contínuo. Eu queria saber, será que ele leva abertos? Ou seja, será que os abertos são identificados? Será que esses conjuntos, como espaços topológicos, o X e a imagem de X, são idênticos? Essa é a pergunta, né? A gente já conseguiu responder quase tudo, só falta conseguir garantir que essa função seja aberta, né? Leve abertos em abertos. Aberta não assim não, espera aí. Aberta sim, né? Eu mudei o contradomínio, agora o contradomínio é só a imagem de X. A imagem de J, na verdade, eu estou escrevendo imagem de X aí, volta para trás aí, corrige onde eu escrevi imagem de X. A imagem dessa J, né? Quando eu restringo uma função injetiva a imagem, né? Quando eu restringo o contradomínio a imagem, eu tenho uma função bijetiva, né? Essa é a identificação que a gente está falando. Então, eu já sei que essa função pega abertos daqui e traz para cá, né? A pergunta é, será que pega abertos daqui e leva para lá? Ou seja, será que essa função J, com esse contradomínio aqui, será que ela é aberta, né? Claro que se eu não restringir o contradomínio e essa imagem não for aberta, essa função J não vai ser aberta, porque vai levar o X em J de X, o X é aberto aqui, se não for aberto lá, não dá certo. Aliás, é por isso que às vezes você quer um subespaço que seja um subconjunto aberto. Você vai ver isso aí na vida, você vai em um monte de lugar, pega um subconjunto aberto, que fica mais fácil falar das coisas. A gente pode tratar tanto dessa como daquela que dá na mesma, certo? Mas aqui, se eu for dizer que essa função é aberta, essa J leva abertos daqui em abertos de lá, você tem que saber se eu estou falando desse cara ou desse cara, né? Então, a gente normalmente vai estar falando da imagem, né? Porque se esse cara não for aberto lá, nunca vai ser aberta essa função. E se for aberto, vai ser sempre dar na mesma. Pode ser para lá. Estou falando demais, mas a dúvida aqui que resta é só essa. Será que essa função J pega abertos daqui e leva em abertos de lá, né? Como é uma bijeção, é a mesma coisa que se perguntar, será que pega fechados daqui e leva em fechados de lá, né? Uma função aberta não é a mesma coisa que uma fechada, né? Uma que leva abertos em abertos não é a mesma coisa que dizer que ela leva fechados em fechados. Mas como é uma bijeção, é a mesma coisa, né? Porque o aberto é o complementar do fechado, certo? Então, falta responder essa pergunta de algumas maneiras, né? Quer dizer, a resposta pode vir de algumas maneiras. Será que é aberta? Será que é uma aplicação fechada? Será que a inversa é uma aplicação contínua, né? Mesmo que eu dizer que a imagem direta é aberta aqui no caso de uma bijeção, né? Então essa é a pergunta que resta aí para ser respondida sobre essa coisa do cubo de Hilbert. Peraí. Esqueci de falar um negócio importante, né? Olha só, minimamente, para isso aqui ser injetivo e contínuo, a gente quer ter uma família de funções que sejam contínuas, saindo de x e indo no intervalo 0, 1. Né? Se elas forem contínuas, a gente já vai ter essa j contínua. E a gente quer que separe pontos. Né? Bom, primeiro que eu posso pegar todas as contínuas logo, né? Já que matemático pode fazer essas coisas. Tem infinitos, tem uma quantidade gigantesca, não enumerável. Pega todos, certo? Então, chama de esse F caligráfico aqui, o meu é meio feio, né? Chama ele de todas as funções contínuas de x no intervalo 0, 1. Né? Resta saber, para saber que esse cara aqui vai ser contínuo, resta saber se essa família separa pontos. Né? Como assim? Pega dois pontos distintos lá em x. Será que existe uma função contínua que dê um resultado aqui, um resultado diferente lá, né? Nem sempre tem. Mas você lembra daqueles espaços normais, né? O espaço é normal, quando fechado você consegue separar e tal. A gente fez o lema de Urysohn e disse assim, olha, se você tiver dois fechados disjuntos, então você consegue uma função que dá 0 aqui e 1 lá no outro, né? A questão é que nem sempre os pontos, quer dizer, os conjuntos unitários, são fechados nos espaços normais, né?
mas eles são nos espaços T4, certo? Então, se você estiver trabalhando num espaço que é normal e é Hausdorff ao mesmo tempo, né? Que é normal, que é T1, na verdade, porque o que você quer é que os pontos sejam fechados, mas vai ser tudo a mesma coisa, né? A gente já viu. Então, o que vai acontecer? Pega dois pontos distintos, eles são fechados. Pelo lema de Urysohn, como o espaço é normal, é T4, né? Então, ele é T4, significa que os pontos são fechados. Pelo lema de Urysohn, você consegue uma função, porque ele é normal, que dá 0 nesse ponto e 1 naquele ponto. Ou seja, nesse caso, quando x é um espaço do tipo T4, você sempre consegue uma família de funções contínuas daqui para cá, que separa pontos, né? Que família é essa? Pega todas as funções contínuas. Você sabe que vai ter gente lá dentro que separa qualquer par de pontos distintos, certo? Agora sim, terminou.